A noite que a Fiel viveu ficou marcada como uma daquelas que ajudam a explicar por que o Corinthians é diferente de tudo. Não foi apenas um jogo, não foi só uma classificação. Foi um roteiro que mistura sofrimento, estratégia, superação e personagens que aparecem quando o clube mais precisa. O Corinthians está na final da Copa do Brasil. E a forma como chegou até aqui diz muito sobre a alma desse time e sobre o momento que o torcedor atravessa junto com ele. Desde o apito inicial, dava para sentir que o clima seria pesado. O Corinthians entrou em campo carregando a vantagem construída fora de casa, mas também o peso de enfrentar um adversário forte, bem treinado e acostumado a decisões. O primeiro tempo foi complicado, talvez mais do que muita gente imaginava. O time não conseguiu encaixar seu jogo, parecia um pouco abaixo na intensidade, enquanto o Cruzeiro crescia, ocupava espaços e fazia a bola circular com mais velocidade. Aos poucos, as chegadas começaram a acontecer. E em várias delas, quem apareceu foi Hugo Souza, mostrando que aquela noite já estava reservando algo especial para ele. O gol sofrido ainda na primeira etapa mudou completamente o cenário. A vantagem construída no jogo de ida foi embora ali, e o jogo ganhou outro peso emocional. Mata-mata é assim. Não dá tempo de respirar. Não dá tempo de lamentar. O Corinthians foi para o intervalo sabendo que precisaria mudar. Não apenas na tática, mas principalmente na postura. O segundo tempo exigiria coragem, leitura de jogo e decisões rápidas no banco de reservas. E foi aí que a partida começou a ganhar novos contornos. Dorival Júnior mexeu na equipe antes do que talvez estivesse planejado. As entradas de Rodrigo Garro e Ranielli transformaram o comportamento do time. Mesmo com o segundo gol sofrido logo no início da etapa final, o Corinthians não se perdeu. Pelo contrário, cresceu. A partir dali, o jogo passou a ser praticamente de um lado só. O Corinthians empurrou o adversário para trás, passou a ter controle da bola, acelerou pelos lados e encontrou soluções pelo meio. Rodrigo Garro assumiu o protagonismo que se espera de um jogador diferenciado. A bola passava pelos pés dele o tempo todo, organizando, chamando a responsabilidade, tentando passes verticais, finalizando quando tinha espaço. Ao lado dele, Breno Bidon mostrou maturidade de veterano, mesmo sendo tão jovem. Os dois dividiram a criação. Algo que o Corinthians sentiu falta em muitos momentos da temporada, e isso fez toda a diferença naquela noite. Pelo lado esquerdo, Matheus Bidu fez talvez uma de suas atuações mais marcantes com a camisa do Corinthians. Incansável, agressivo, participativo, ele foi uma válvula de escape constante, chegando à linha de fundo, cruzando, finalizando e acreditando em cada jogada. O gol que ele marcou não foi apenas técnico, foi simbólico. Um gol de quem estava completamente entregue ao jogo, se atirando na bola, recolocando o Corinthians na disputa e incendiando a Neoquímica Arena. A partir dali, o Corinthians teve chances suficientes para empatar e até resolver a classificação antes do apito final. A bola insistiu em não entrar. Trave, defesas difíceis, bloqueios em cima da linha. O Cruzeiro se segurou como pôde e o jogo caminhou para as penalidades. E quando a decisão vai para os pênaltis, o roteiro emocional fica ainda mais pesado, especialmente quando de um lado está um goleiro histórico e do outro surge um nome que, aos poucos, vai escrevendo sua própria história. Hugo Souza já vinha sendo importante desde o primeiro jogo. Durante a partida, fez defesas fundamentais, manteve o Corinthians vivo nos momentos mais delicados e mostrou segurança mesmo sob pressão. Nos pênaltis, ele se agigantou,
Não era apenas uma disputa contra os batedores adversários, era também um capítulo simbólico, quase poético, envolvendo passado, presente e futuro, da posição mais ingrata do futebol. Cada cobrança carregava um peso enorme. O Corinthians perdeu logo sua primeira batida, aumentando ainda mais a tensão no estádio. Mas, a partir dali, o time mostrou frieza. As cobranças foram bem executadas, sem hesitação, com personalidade. Do outro lado, Hugo Souza começou a decidir. A defesa na cobrança decisiva mudou completamente o ambiente. O estádio explodiu, a confiança virou de lado e o Corinthians ganhou vida nova naquele momento. Gustavo Henrique, com postura de líder, chamou a responsabilidade, converteu sua cobrança com extrema categoria e inflamou a torcida. Aquilo foi mais do que um pênalti convertido, foi um gesto de comando dentro de campo. E quando as alternadas começaram, a pressão ficou insuportável. Foi então que Hugo Souza apareceu novamente, com mais uma defesa decisiva, colocando o Corinthians muito perto da final. Coube a Breno Bidon o pênalti que selou a classificação. Um garoto, formado em casa, diante de um cenário gigantesco, contra um goleiro histórico, em uma semifinal de Copa do Brasil. Frieza absoluta. Deslocou o goleiro, viu a bola entrar e correu para comemorar um dos momentos mais importantes de sua jovem carreira. O Corinthians estava na final. Essa classificação não pode ser resumida a um lance, a uma decisão de arbitragem ou a um detalhe isolado. Foi construída na soma de muitos fatores. A estratégia no jogo de ida, a resistência nos momentos difíceis, as mudanças certeiras, o crescimento coletivo no segundo tempo e, principalmente, a atuação decisiva de jogadores que entenderam o peso daquela camisa. Hugo Souza simboliza muito isso. Chegou cercado de desconfiança, assumiu uma posição historicamente pesada e respondeu dentro de campo, em jogos grandes, quando mais se exige de um goleiro. O Corinthians provou mais uma vez que, em mata-mata, camisa pesa, mas não joga sozinha. É preciso organização, entrega e coragem para enfrentar adversários teoricamente superiores. E foi exatamente isso que o time fez. Superou um rival forte, lidou com adversidades, suportou a pressão e saiu classificado de forma legítima, com futebol, com emoção e com personalidade. Agora, o Corinthians olha para frente sabendo que está diante de mais um capítulo gigante de sua história. A final da Copa do Brasil está aí, e tudo o que foi vivido até aqui serve como combustível. O time chega fortalecido emocionalmente, com jogadores em alta, com um goleiro decisivo e com uma torcida que, mais uma vez, mostrou por que é diferente. A história continua sendo escrita, jogo a jogo, lance a lance, sempre do jeito mais corintiano possível. Com a classificação confirmada, o Corinthians virou a página da semifinal, mas as marcas daquele jogo continuam reverberando dentro e fora do clube. Não é exagero dizer que aquela noite redefiniu algumas certezas e acelerou processos que talvez demorassem mais tempo para se consolidar. A primeira delas passa pela confiança. O time que saiu de campo não foi apenas um finalista, foi um grupo que se reconheceu capaz de suportar pressão extrema e responder à altura quando tudo parecia escapar pelas mãos. A atuação coletiva no segundo tempo e nas penalidades reforçou algo que vinha sendo construído silenciosamente. O Corinthians encontrou uma espinha dorsal. Hugo Souza no gol,
Gustavo Henrique liderando a defesa, Ranieri dando equilíbrio no meio e Rodrigo Garro organizando o jogo formam uma base que sustenta o time nos momentos decisivos. Não se trata apenas de nomes, mas de funções bem definidas, algo essencial quando o calendário aperta e as decisões se acumulam. A evolução de Hugo Souza merece um olhar ainda mais atento. Não foi uma atuação isolada, nem um lampejo de uma noite inspirada. Ele vem sendo decisivo em jogos grandes, assumindo responsabilidades que muitos evitariam. A maneira como se posiciona, como orienta a defesa e como se mantém frio nas decisões mostra um goleiro que entende o tamanho do Corinthians. Isso muda o comportamento do time à frente dele. A linha defensiva joga mais segura, o meio arrisca um pouco mais sabendo que há alguém confiável atrás, e isso se reflete diretamente no desempenho coletivo. Outro ponto que se fortaleceu nessa semifinal foi a maturidade de jogadores jovens. Breno Bidon deixou de ser apenas uma promessa para se tornar uma realidade incontestável. O pênalti convertido sob extrema pressão não é apenas um detalhe estatístico, é um marco psicológico. A partir daquele momento, ele passa a ser visto de outra forma pelo elenco, pela comissão técnica e pela torcida. O Corinthians precisa disso. De jovens que cresçam em jogos grandes, que entendam o peso da camisa e não se escondam quando o jogo aperta. Rodrigo Garro, por sua vez, mostrou que mesmo sem estar no auge físico, sua qualidade técnica e leitura de jogo fazem diferença. Ele organiza, acalma e acelera quando precisa. É o tipo de jogador que transforma a forma como o time ocupa o campo. Com ele, o Corinthians consegue ficar mais tempo com a bola, controlar o ritmo e escolher melhor os momentos de atacar. Isso será fundamental em uma final, onde cada detalhe pode decidir um título. Matheus Bidu também sai dessa semifinal em outro patamar. Sua atuação não foi apenas intensa, foi inteligente. Ele escolheu bem quando avançar, quando sustentar a jogada e quando arriscar a finalização. O gol marcado foi consequência de uma postura agressiva e confiante, algo que o Corinthians precisará repetir se quiser ser campeão. Laterais que participam do jogo ofensivo dão uma alternativa importante, especialmente quando o adversário fecha o meio. No banco de reservas, Dorival Júnior também sai fortalecido. As mudanças feitas durante o jogo mostraram leitura rápida e coragem. Não é simples mexer tão cedo, ainda mais em uma semifinal. Ele entendeu o momento, sentiu o jogo e apostou em jogadores que mudaram a dinâmica da partida. Isso gera confiança no elenco. O jogador entra sabendo que, se corresponder, terá espaço, independentemente do status ou da idade. A chegada à final da Copa do Brasil acontece em um momento simbólico para o Corinthians. Depois de um período de instabilidade, críticas e desconfiança, o time se coloca novamente em uma decisão nacional. Isso muda o ambiente no clube. O torcedor volta a acreditar. O elenco ganha moral. E a pressão externa se transforma em expectativa. Saber lidar com isso será tão importante quanto o desempenho em campo. O adversário da final traz um contexto próprio, uma história pesada e um caminho igualmente difícil até a decisão. Não existe favorito absoluto em uma final desse tamanho. O que existe é preparo emocional, leitura estratégica e capacidade de decidir nos momentos-chave. O Corinthians mostrou na semifinal que tem essas ferramentas. Não significa garantia de título, mas significa que o time chega vivo, competitivo e confiante. A logística dos jogos, o fato de decidir fora de casa e a atmosfera de um estádio histórico fazem parte do desafio.
Mas esse elenco mostrou que não se intimida facilmente. Ganhou fora, sofreu em casa, reagiu sob pressão e venceu nos pênaltis. Isso constrói casca. Em finais, muitas vezes, não vence quem joga mais bonito, mas quem erra menos e suporta melhor o peso da decisão. Internamente, o discurso é de cautela, mas a empolgação é inevitável. Chegar a uma final muda o dia a dia de qualquer clube. Treinos ganham outra intensidade, cada detalhe passa a ser observado com lupa e o grupo se fecha ainda mais. A comissão técnica sabe que precisará administrar o físico, escolher bem as peças e preparar o time para 2 jogos que exigirão concentração máxima do primeiro ao último minuto. A torcida, por sua vez, já faz sua parte. A energia vista na Neoquímica Arena naquela semifinal foi decisiva. O time sentiu o apoio mesmo nos momentos mais difíceis, mesmo quando o placar era adverso. Em uma final, essa conexão se torna ainda mais poderosa. O Corinthians cresce quando se sente empurrado pela arquibancada, e isso não é discurso, é histórico. Essa campanha na Copa do Brasil também ressignifica a temporada. Independentemente do que venha a acontecer na final, o caminho até aqui já deixou lições importantes. Mostrou que o elenco tem resposta, que há peças capazes de decidir e que o clube pode competir em alto nível mesmo diante de adversários fortes. Mas, ao mesmo tempo, a chance de título coloca uma responsabilidade extra. O Corinthians sabe que está diante de uma oportunidade rara e não pode desperdiçar. Cada jogo da final será uma história própria, com ajustes, estratégias e momentos distintos. O que ficou claro até aqui é que o Corinthians aprendeu a sofrer, a resistir e a acreditar até o último lance. E em um torneio de mata-mata, essa talvez seja a maior virtude que um time pode ter. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando, o burburinho tomou conta dos bastidores do futebol brasileiro depois que Gabriel Barbosa Almeida, o Gabigol, deixou escapar sinais claros de que sua trajetória pode ganhar novos contornos no Parque São Jorge. A palavra confirmação correu solta em rodas de conversa, programas esportivos e redes sociais, mesmo sem anúncio oficial estampado em faixa ou coletiva. O atacante, que atualmente veste a camisa do Cruzeiro, teria admitido a pessoas próximas que a mudança para o Corinthians não é apenas um desejo distante, mas um caminho que estaria sendo pavimentado nos bastidores, o suficiente para incendiar torcidas e dividir opiniões. Revelado nas categorias de base do Santos e tratado desde cedo como promessa rara, Gabigol sempre conviveu com holofotes intensos. Dentro e fora de campo, construiu uma imagem que mistura irreverência, confiança extrema e talento decisivo. Some-se a isso sua faceta menos comum no futebol, a de cantor, e o resultado é um personagem que naturalmente provoca reações apaixonadas. A possível chegada ao Corinthians, clube de massa e pressão diária, potencializa esse cenário e levanta questionamentos sobre encaixe, liderança e impacto no elenco. Entre conselheiros e torcedores corintianos, o clima é de expectativa misturada com cautela. Há quem veja no atacante o nome capaz de elevar o patamar ofensivo e resgatar o espírito competitivo em jogos grandes. Outros lembram que a personalidade forte do jogador pode gerar atritos em um ambiente já marcado por cobranças constantes. Do lado cruzeirense, o sentimento é de surpresa e desconforto, já que a simples circulação do rumor soa como sinal de instabilidade e abre espaço para especulações sobre bastidores do clube. Enquanto isso,
Gabigol mantém o ar enigmático que sempre o acompanhou, sem desmentir com veemência nem confirmar publicamente cada detalhe. O silêncio estratégico apenas alimenta o falatório. Se a negociação vai se concretizar ou não, ainda é uma incógnita. Mas o fato é que o nome de Gabigol voltou ao centro do palco. E, como costuma acontecer quando ele está envolvido, a novela promete capítulos barulhentos, debates acalorados e uma torcida inteira em estado de alerta. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo. Fiel!